Olá, boa noite. Tô tentando enquadrar aqui direitinho, porque hoje eu tô usando outro aparelho pra gente começar a nossa live. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, que hoje nós vamos falar sobre cor. E a nossa convidada ainda não chegou. Enquanto isso, eu vou dando uns recadinhos e agradecendo algumas coisas. Lavínia e Tami falando que foram as primeiras. Não foi a primeira, mas foram as primeiras. Boa noite, pessoal. Ana Paula, Luara, o pessoal que tá chegando. Enquanto o pessoal vai chegando, então, eu vou dando alguns recadinhos. O primeiro é agradecendo quem continua participando da ação voluntária em prol de pessoas em situação de rua. O Unicurso aconteceu nos dias 30, 31 e 1º de setembro, mas ainda tem gente que entra em contato para assistir as gravações e continuar do ano, então a gente está muito feliz com o feedback, tem sido muito legal. Oi, Loli, oi, Pati, oi, Karina, oi, todo mundo. E como a gente estava falando lá no iniciozinho, hoje é uma live especial a respeito da cor, né? Da cor nos livros infantis. E eu vou até ler aqui qual é o título da nossa conversa, que chama... Eita, gente. Pera aí. É um título grandão. Livros ilustrados de todas as cores. A linguagem cromática nas narrativas para a infância. E a pessoa que vai falar com a gente hoje é uma pessoa muito especial. E por mais que a gente não se conheça pessoalmente, sim, a gente já se viu pessoalmente, mas conheça pessoalmente, a gente nos últimos tempos tem afinado bastante amizade, em especial porque a gente tem algumas coisas muito parecidas. Mas isso é piada interna. Então vamos lá. Então eu vou apresentar a Luara, vou convidá-la, e aí a gente tem algumas perguntas para disparar a conversa e um monte de livro para pensar a respeito. Então vamos lá. Vou ler. A Luara é doutoranda e mestre em literatura e crítica pela PUC de São Paulo, pós-graduada em direção de arte e graduada em design gráfico. Possui especialização em publicações para crianças e jovens em Barcelona, olha que coisa chique, e faz parte do grupo de pesquisa A Voz Escrita Infantil e Juvenil Práticas Discursivas. Trabalhou como designer no Maurício de Souza Produções por 5 anos e atualmente atua como pesquisadora e ilustradora. Sua pesquisa tem como foco a literatura ilustrada em suas mais diversas expressões, cores e formatos. Então, Luara, seja muito bem-vinda. Vamos lá. Hoje, gente, pode ser que eu me atrapalhe um pouco, porque eu tô ó, na minha cabeça aqui. Porque ele é grandão, né? O celular tá meio devagar. Vamos lá. Eba! Oi, Tudo bem? tudo bem, e você, Ju? Tudo bem, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Os maiores cabelos desse Instagram, né? Então, entre as nossas irmandades, né, as contáveis, uma delas é o nosso cabelo resistente, né, porque eles medem o tamanho do nosso isolamento, né. Total. No meu caso, do isolamento e da idade que está chegando. Ou que já chegou, né? Mas estou bem feliz mesmo de você estar aqui. Gosto muito do seu trabalho, gosto muito das suas postagens, do conteúdo que você produz. E não consegui terminar de ler toda a sua dissertação, mas a parte que eu li, e eu li muita coisa para nossa conversa hoje, para ficar à altura, né? Porque és a diva da cor. E gostei muito, parabéns, e que o doutorado venha aí com frutos tão coloridos e bonitos como foi do mestrado. Eu que agradeço, Ju. Luiz aqui falando que Lu e as cores para nossa sexta-feira, concordo plenamente. Gi, fala o nome já da sua dissertação, já para o pessoal. Eu ia deixar para Eita, já que está sim. começando, sim, começamos por aí. Qual é o nome do seu Eita, trabalho? você me pegou desprevenida agora, né, Ju? Não, Peraí, deixa eu... a gente vê depois. Mas eu tenho aqui, se for. Eu vou pegar aqui... Tá aqui. A linguagem cromática nos livros ilustrados, a cor como potência poética do narrar. É bonito, hein? E esse negócio de... a Maria Laura disse que amou sua dissertação. Eu também. Que Não terminei bom. de finalizar, já estou lá nos finalmente, assim,
tem um monte de página ainda, mas gostei muito. Agora, esse negócio de título é engraçado, porque se me perguntar, eu acho que eu não sei também qual é o título da minha dissertação. Eu sei A gente muda tanto, né, até o final da dissertação, que eu não... Eu sei que começa assim, navegar é preciso. Agora o resto, só Deus na causa. Pois é. Mas vamos lá, vamos conversar a nossa noite. E eu queria que você contasse um pouco da sua relação, né? Na mini bio aqui, a gente falou onde você trabalhou, o que você estudou, o que você tem pesquisado. Mas eu queria saber quando a cor entrou na sua vida como estudo e trabalho. Legal. Então, como você já comentou, né, eu sou formada em design gráfico, trabalhei como designer por 5 anos e fiz uma pós-graduação em direção de arte. Então, só nisso a cor já estava ali em toda parte, né? A faculdade de design inteira a gente fala sobre cor, a gente estuda círculo cromático, relação das cores. Então, a cor estava ali sempre em volta de mim, sem eu me dar muita conta disso, né? E enquanto eu estava fazendo a pós-graduação, eu fiz um curso lá na Belas Artes com o professor Elcio Sartori, que chamava DNA das Cores. E aí ele falava sobre tudo que permeava as cores, né? Então, muito dessa parte mais voltada para o design, né? Porque o curso era de direção de arte, mas aquilo foi me instigando de um jeito que eu fiquei fascinada pelas cores, né? A princípio no design. E aí eu fui me aventurar, então, num mestrado em literatura, que não era a minha área de formação, não era o que eu fazia, mas eu falei, vamos lá, porque o livro infantil, sim, era uma paixão, né? O que depois eu fui descobrir que chama livro ilustrado, né? Isso, sim, era uma paixão. E aí eu falei, eu tenho que juntar todas essas paixões para estudar isso mais a fundo, né? E aí falei, vamos lá, entrei no mestrado com esse tema que deu certo, assim, para mim, pelo menos. Legal. E algumas pessoas estão perguntando sobre a sua dissertação aqui. Ela ainda não está publicada no diretório, é isso, né? E vai entrar daqui a uns 40 dias que me informaram. Eu mandei e-mail hoje perguntando para ter essa resposta. Daqui 40 dias vai estar online. Então, o pessoal que está perguntando, no final a gente repete o nome. Então, anota aí de novo, né, para não perder. Eu coloco no meu perfil quando estiver online, para quem quiser clicar lá. E aí, depois, vocês podem procurar tanto no perfil como no próprio diretório da PUC, vocês vão encontrar. Então, se já sabemos, né, o quanto a cor vem acompanhando a sua trajetória de vida aí, eu queria que você compartilhasse um pouco o que está na sua pesquisa, que está em toda a sua formação, né, ali, tanto acadêmica como também enquanto profissional. Quando a gente pensa em cor, acho que talvez hoje nem tanto, né, em razão de tantos estudos, de tanta divulgação. A internet ela é boa por isso, porque é uma partilha muito grande de conhecimento. Muitas vezes conhecimentos que não são aprofundados, mas as pessoas têm, né, relances de algumas coisas. Então, se por muito tempo, principalmente na história da literatura, a gente tem a ilustração como adorno, e aí a cor também entra nesse mesmo pacote, cada vez mais a gente tem percebido que não é bem assim. Né? Que a cor ela pode assumir status ali de um personagem, até mesmo de um narrador. E eu queria que você contasse um pouco disso pra gente, desse exemplos e explicasse, né, o quanto a cor, um livro ilustrado, no nosso recorte para a infância, ela é tão importante e não deve ser passada despercebida. Sim. Isso que você falou é bem legal, porque ela começa como um adorno também, né? Tal qual a ilustração. A cor era muito difícil de ser impressa, né? Então, a princípio, os livros eram impressos em preto no papel branco, né? Então, era mais fácil escrever texto verbal ou gravura só em preto e branco, né? Então, a cor tinha uma dificuldade a mais ali, né? Para entrar nesse livro. E ela precisava de um gravador, né? Então não adiantava você pintar num papel que isso não ia conseguir ser impresso no livro. Precisava de um gravador que colocasse as cores, tudo. Então, quando a tecnologia começa a avançar e começa a ser possível, né, que a cor seja impressa diretamente do livro, da ilustração direto para o livro, então ela começa a ser um pouco mais explorada. Um dos primeiros, assim, que eu gosto de citar é a Beatrix Potter, quando ela lança o Pedro Coelho, né, o Peter Rabbit, e
ela pinta com aquarela e os livros tem as ilustrações ali coloridas com aquarela, lindíssimo, sou apaixonada por ela. E só que aí a gente começa a perceber que a cor tá justamente ali quase como um enfeite no sentido de estar colorindo a ilustração. Então ela está representando o mundo real. A ilustração tem a mesma cor que o mundo real, né? Então a árvore está lá marronzinha e verdinho. Claro que tem a brincadeira da aquarela, dos tons, tudo isso, mas está ali como uma representação. A Beatrix Potter ainda tem essa brincadeira de o casaquinho do Peter Rabbit é azul, então a gente consegue ali identificar o personagem pela cor. De um jeito ainda muito sutil, mas já estava ali, né? A gente vê quando ele quando é pendurado o casaquinho, né? Como se fosse um espantalho, a gente bate o olho naquele casaco azul, a gente sabe que é do Peter Rabbit, que é diferente de todas as outras irmãs. Então, apesar disso, ainda estava muito nesse lugar de representação. Muito parecido com a ilustração que só replicava o texto, né? A ilustração estava lá para repetir o texto. Então, com o tempo, essa cor vai ganhando um lugar, vai ganhando uma autonomia. Então, nos anos 50 ali, a gente tem o Bruno Munari, que ele começa a fazer aquelas experiências com os livros ilegíveis, né? Só com cores e formas. Então a cor ali já não está mais colorindo uma ilustração, ela está ali narrando, né? Ela está sendo aquele livro. E a gente tem outro marco muito importante em 59 com o Pequeno Azul, Pequeno Amarelo. Eu até separei aqui. Eu não tenho. Eu tenho só em inglês, não tenho ali em português. Pra falar que eu não tenho, tem um PDF. Mas só para estudo, gente, não é para partilha, é só para estudo. Já explicando. E aí, no Pequeno Azul, Pequeno Amarelo, a gente vê os personagens cores. Não são personagens coloridos, personagens pintados de alguma cor. Os personagens são cores e eles têm reações de cores. Então, quando o azul e o amarelo se abraçam, dá para ver aqui na capa, acontece com eles a mesma coisa que aconteceria se a gente misturasse a tinta, né? Eles vira verde. Então não é mais um personagem colorido, é um personagem cor. Então a cor ganha essa autonomia, né, de ser um personagem. Tem e também o Flick. Esse, ó, também, ó, que é esse eu não conheço. Esse é meio inteiro, então fala de uma criança, de uma cor, de uma cor que, vamos dizer que seus pais se separam. E aí arruma uma madrasta. E aí toda essa relação entre essa separação da cor-mãe vai sendo contada, né, aqui. Então é bem interessante os jogos. Total. Ele é pelo SESI Editora, chama Meio Inteiro e costuma estar sempre baratinho esse livro. Ele é bem interessante. Nossa, vou procurar. Esse eu não conhecia. Que legal. Eu separei um outro aqui também depois. Eu quero ver. E aí tem o Flickit também, que é um grande nome assim também, né, que a gente tem aqui no Brasil, que é de 69, é muito perto, né, o Léo Lione foi de 59, e aí a gente tem o Ziraldo em 69 com o Flickit, que conta a história de uma cor. De novo, não é um personagem colorido, a gente está lendo a história daquela cor, né? Então a gente começa a perceber que a cor vai ganhando uma autonomia. E quando que ela ganha essa autonomia, né? Quando ela sai desse lugar de representação para ganhar um lugar de expressão, né? Isso que eu mais defendi na minha dissertação, que é quando ela ganha essa poética dela, quando ela sai como a palavra, como a imagem, né? Quando a gente tira desse lugar de representação, desse lugar óbvio e traz para a expressão. É quando ela, de fato, ganha a poética, né? Ganha essa força. Então, e o que mais que você tem de livros para contar para a gente? Como isso funciona aí, né? Então, eu vou começar com... conhece esse? Vermelho. Maravilhoso. Então, aqui a gente também tem, de alguma forma, uma brincadeira também, como essa que você estava apresentando. Mas eu queria ver o que você trouxe aí, o que você separou para a gente para contar, né? Esse é legal. Fala, Ju, desculpa. Não, pode falar. É só que eu separei um aqui, mas eu quero ver os seus. Não, eu ia comentar que esse vermelho e azul é legal e me lembrou de uma coisa também importante de falar, que quando a gente nomeia uma cor, a gente acaba reduzindo ela, porque quando a gente fala a palavra vermelho, cada um pensa em um vermelho,
O azul no fundo vermelho, exato, porque é só uma palavra, né? Então, quando a gente fala o vermelho, cada um vai pensar em um tom de vermelho diferente. Não existe que cor é o vermelho, né? Qual é a cor vermelha oficial, né? Isso não existe. A gente tem milhares de tons de vermelho. Então, quando a gente tenta nomear a cor, quando a gente tenta agarrar ela para fechar ela numa coisa única, não dá, ela escapa da gente, né? A gente nomear a cor é reduzir a cor. E aí, por isso que também, na minha dissertação, eu aproximo a cor desse estado de infância, desse lugar antes da voz. Então, a cor está ali para ser experienciada, né? Para ser sentida, para ser lida pelo que ela está apresentando naquele momento. Se a gente já chega com concepções anteriores para ela, a gente reduz ela, a gente acaba colocando ela numa caixinha que ela não pode estar, porque o vermelho são milhares de vermelhos, né? Não existe um vermelho só. Então sempre tem essa questão, né? Quando a gente chega já com a psicologia da cor, tudo isso, não cabe, porque no livro ilustrado, no livro infantil, a cor tá ali contando uma coisa nova, né? E aí eu vou trazer uns livros para a gente falar disso. Engraçado, né? Mais explicação mais semiótica possível não há, né? Eu acho que quando alguém for estudar semiótica de Peirce ali, fala assim, ah, gente, eu não estou entendendo esse negócio de primeira idade, segunda idade, terceira idade. Aí ele fala assim, é o seguinte, pega a tese a dissertação da Luara e vai lá quando ela fala que não dá para nomear a cor. Pronto. Não dá. Já explicou. E são convenções, né? O Pastor Hu, nesse livro que também eu vou indicar depois, né? Que você colocou lá no... que é o azul, nem dá para ver direito, mas ele é um historiador da cor e ele fala o quanto a cor é social. Então, a cor em cada sociedade e em cada momento da humanidade representava coisas diferentes, né? Então, até o que é cor quente e cor fria foi mudado. Na Idade Média era o contrário, a gente tinha cor azul era cor quente e o vermelho era cor frio. Então, as cores são convenções sociais, né? Então, a gente não pode definir elas como uma coisa só, porque a gente acaba perdendo muito se a gente fizer isso, né? Não é que a gente não pode, a gente pode fazer o que quiser, mas a gente acaba perdendo muito se a gente define uma psicologia da cor, de que o azul é isso, isso e isso, né? Porque isso acontece com tudo, né? Se a gente for pensar nas palavras também, né? Se está escrito pare, é uma convenção social ali que aqueles desenhos significam aquelas letras e aquelas letras juntas têm o som de pare e pare significa que a gente tem que parar. É a mesma coisa quando a gente está no carro dirigindo e o semáforo mostra o vermelho. É uma convenção que aquilo a gente tem que parar, né? Poderia ser outra cor ali. Mas enfim. E fora que no livro ilustrado, né, a gente tem todo um jogo, toda uma brincadeira. Porque o próprio estranhamento, então se eu pego aqui esse, né, azul, vermelho, então tá trocadinho, né? Então esse próprio estranhamento já é cínico. E a ausência, o contraste, tudo isso também vai compondo esses arranjos cínicos, né? Então, o quanto é importante desautomatizar. E aí eu acho que é algo que vocês falam, eu digo vocês, né? O grupo de pesquisa de vocês, eles são pioneiros nessas discussões, de pensar essa linguagem em estado de infância, né? Porque está sempre inaugural, está sempre frescor. Então a gente pega todas as teorias, psicologia não sei o quê, comunicação não sei o quê das cores e joga tudo pro lixo, né? Porque ali vamos começar de novo. Porque se eu automatizo, aí começa a entrar naquilo que é meio complicado até de conversar sobre isso, que é qualidade do livro, né? Não é que existe ou não existe uma qualidade, é que muitas vezes fica a desejar aquilo que já está estereotipado, que já está reduzido, que já está em caixinhas prontas, né? Então, acho que toda essa desconstrução é toda a potência que a linguagem pode alcançar. Mas continua, tô gostando muito dessa conversa. Já anotei 1000 coisas aqui. Mas é bem isso, porque é claro que existem livros em que a cor não é protagonista, existem livros que a cor está ali como parte da ilustração, e está tudo bem, são livros incríveis e maravilhosos que a cor está ali como representação, não tem problema nenhum também, né? Só que daí o meu recorte são livros em que a cor ganha essa poética, ganha essa autonomia poética, né? Então,
Existem, mas a gente tem que sim tomar muito cuidado com esses estereótipos também, porque acaba não acrescentando em nada, na verdade, né? A Alice fez uma pergunta muito legal antes de você retomar. Eu acho que vale muito Uhum, a pena a gente discutir sobre isso. Ela diz assim: tá. as interpretações que fazemos do significado das cores dos livros também partem dessas convenções, certo? Eu acho isso muito legal, porque ela provoca a gente. Bem, se eu construo sentido a partir do meu conhecimento de mundo, do meu repertório, do que possivelmente isso simbolizaria, né? Que a atmosfera está sendo construída. Então, se está inaugurando ou desautomatizando, como que fica isso? Ó, É. é uma pergunta bomba. Uma coisa que eu falo, que eu costumo falar sempre, é que a gente tem que perguntar para a cor naquela narrativa o que ela está contando para a gente. Então, a cor não, ela não conter significados, mas ela ser aberta a significados, né? Então, a gente perguntar para essa cor nessa narrativa, o que você está contando para mim nessa narrativa? Porque o azul em uma narrativa pode significar uma coisa, né? Pode estar contando uma coisa e outra em outra narrativa. Então, sempre perguntar, sempre ter esse olhar curioso para a cor e perguntar para ela o que você está me contando nessa narrativa, nesse livro. Eu acho que é assim que a gente começa a pensar na cor enquanto poética, né? Olhar para aquela cor individual e experiência única daquele livro, né? Não generalizar ela. E aí, então, eu trouxe o Olavo para a gente falar, que o azul, inclusive, é uma questão curiosa, porque em cada sociedade ele significa uma coisa diferente. Então, até a palavra em inglês, né, blue, tem uma conotação triste, né, enfim, então a gente tem um pouco isso também, de o azul é meio triste porque ele é frio. O que o azul significa? Se a gente for com o que o azul significa pronto nesse livro, a gente não vai ter a mesma experiência. A gente tem que entrar nesse livro para perguntar para a cor e para escutar um pouco da cor. O que você está contando para mim na obra do Olavo, né? Então é legal que a gente já vê o Olavo aqui em azul, né? E aí deixa eu abrir aqui. A guarda já é uma explosão de azul, né? Olha que legal a luz que a gente tem diferente, porque o meu azul para o seu é totalmente Já é diferente. outro azul. E qual que é o azul verdadeiro, né? Não, Pois não é. existe, é azul. Por isso que nomear é difícil, né? Se eu tô chamando isso de azul, o seu também de azul, é tudo azul, mas o que cada cor, né? Cada tom tá falando pra gente. Enfim, a narrativa começa falando que o Olavo era um menino triste. Então, a gente está aqui vendo ele pela janela, né? E aí, quando passa aqui, ó, a gente vê já o azul numa frestinha aqui dessa janela. Vou Exato. ajudando a mostrar aqui também, que aí Uhum. aparece mais na câmera. E quando ele recebe um presente um dia na porta, sem ele saber de quem é esse presente, quando o coração bate forte, ele fica nesse estado de ganhei um presente, tudo fica azul. O azul, ela é a alegria do Olavo. Exatamente. O azul está aqui como o estado de êxtase, né, do Olavo. Então, o azul que se a gente entrar nessa narrativa falando, o azul é tristeza, porque eu li no livro de psicologia que azul significa tristeza porque é cor fria. Olha o estado do Olavo aqui. O Olavo está feliz, o azul está ali tomando conta daquela página naquele instante, porque o Olavo está feliz. E a gente tem uma coisa que eu acho legal desse livro mesmo quando o Olavo está triste, a gente, como leitor, tem uma fresta aqui de felicidade, né? Porque fica aqui mostrando a guarda, ó. A gente sempre tem uma frestinha de felicidade no livro todo. Exato. Então, eu gosto muito desse exemplo do Olavo, porque é o azul que todo mundo, né? É triste, mas aqui ele é a alegria. Se eu te contar um bafão, quando eu recebi esse livro, eu comecei a ler, e aí me incomodou. Não sei se a palavra incomodou, me inquietou. Acho que é a palavra melhor. Me inquietou. Assim, gente, se azul aqui, deve ter alguma coisa que eu não estou capturando.
Aí eu fui, peguei o dicionário de símbolos e comecei lá. E a cor azul, assim, ela tem acho que umas 2 páginas, ou 1,5 página, assim, de definição. E eu, gente, mas o que será? Aí eu desisti, porque assim, não é que não cabia e não deixava de caber a relação ali, mas o livro era muito mais potente que qualquer significado pronto, né? É. É que eu adoro simbologia, então tudo que tem essas coisas assim, desse mundo, vou chamar meio de subliminar, de uma coisa mais. Ai, sei lá, tarô, sabe essas coisas? Eu adoro, sou fascinada por astrologia. Então eu fui logo no dicionário de símbolos que eu queria capturar algo que era tão potente que eu não estava dando conta de contemplar com a minha leitura sozinha. É. Mas Ah, aí é isso, é trazer uma experiência externa para tentar encaixar no livro e não. Só que a gente vai enriquecer se a gente pegar essa experiência interna da cor, né? Se a gente trouxer essa experiência da cor para a gente, em vez de trazer significados de fora para dentro dessa cor, né? eu tive que contar, porque assim. A Adriana diz uma coisa bem legal que eu acho que ilustra um pouco do que a gente está falando, que a gente ficar ali tentando relacionar as cores com sentimentos, e no meu caso, com significados prontos, né? Com possibilidades de significação, isso direciona um certo reducionismo, né? E não permite a potência que esses livros estão ali abrindo para a nossa construção de significado, né? Exato. E é claro que pode bater, porque essa é a beleza da cor, que ela pode ser isso e pode ser isso também, né? Pode ser essa outra coisa, ou nada a ver com isso. Então, é óbvio que os autores podem usar os significados, né, sociais da cor para contar uma história também, não tem problema nenhum. Só que a gente, enquanto leitor, tem que estar sempre atento, né, e questionar sempre aquela cor do que ela está falando ali para a gente. Será que ela está falando aquilo que eu já sabia dessa cor, ou será que ela está me contando uma coisa nova, né? Então, não é que está errado ou que está certo, mas a gente, enquanto leitor, tem que ficar atento a isso, né? Boa. O que Então, mais que você tem de livro aí pra gente? eu tenho muitas coisas, não sei se dá tempo de falar tudo, Isso, mas dá tempo, o tempo que você quiser. trouxe outro do Odilon, O Matador. Você tem as 2 edições, maravilhosa, E o né? que é legal, né? Pensar, né? Porque aqui, por exemplo, eu tenho o preto, aqui eu E tenho o aqui já azul, tem. e o próprio tom, acho que a câmera não dá para perceber, é levemente mais claro este aqui do que esse aqui, que compõe com preto. Até E isso atrás. também é uma questão, né? A impressão nunca sai igual, né? Quando a gente vai imprimir de novo uma nova edição, pode alguma coisa sair de um tom diferente. O quanto isso vai mudar o livro, o quanto não, né? Então, enfim, várias questões. Mas aqui o Odilon usa Qual um edição que você recurso. tá? Para eu pegar aqui? Eu tô com a da SESI. Da série. Tá. É um recurso muito interessante, pensando em cor. Eu não vou entrar muito a fundo na narrativa em si, porque a gente está falando sobre cor, né? Então, ele usa tons de verde em todas as ilustrações, né? Então, o traço é com o grafite, então ele é bem reduzido, assim. Então, é tons de verde a narrativa inteira, esse verde entrando no nosso olho, né? A narrativa toda. E aí, no final, e vou dar spoiler, Luiz está aí, né? Luiz não tem spoiler em, em literatura. O menino joga o passarinho na parede para matar o passarinho. E quando ele faz isso, vou mostrar aqui, aparece um vermelhinho ali na página. E aí ele até fala, né, que depois ele vê aqui a sombra, né? Ele está aqui com onde seria o coração do menino e fala que o passarinho não piou mais. Aliás, piou sim, e continua piando dentro de mim até hoje. E aí o recurso da cor é interessante aqui, porque o nosso olho, ele tem uma coisa de, simplificando muito, ele pede sempre a cor complementar. Então, se a gente está a gente estava nesse verde, a narrativa toda, e a cor complementar do verde é o vermelho, no círculo cromático. Então,
o nosso olho ali, acostumando com aquela cor verde, cor verde, cor verde, o nosso olho estava pedindo por uma cor vermelha, ele estava implorando por uma cor vermelha, ele estava procurando isso. E aí ele chega com esse baque que o menino sente quando ele joga o passarinho no muro, é o mesmo baque do nosso olhar. A gente tem o mesmo baque que o menino quando esse vermelho aparece no livro. Então, o baque é de nós dois, é do menino e é nosso, e é intensificado pela cor vermelha que aparece no meio desse mundo de verde, né? Então, é um recurso muito interessante de chocar mesmo, assim, o olhar, né? Fisicamente, fisiologicamente, ele choca o nosso olhar quando ele coloca esse vermelho no meio desse mundo de verde. Eu adoro esse exemplo também. Uau! Que mais? Que mais? Que mais? Já tô fominha? Próximo. Deixa eu ver. Eu adoro esse aqui, gato preto e gata branca. Que, enfim, também não vou... Tá esgotado? Eu acho que tá, porque eu tentei comprar, não achei lugar nenhum. Eita, nem sabia disso. Da carochinha. Enfim, também não vou entrar muito na narrativa, mas tem um gato preto e uma gata branca. E aí eles têm filhotes. Deixa eu abrir aqui a parte para mostrar, então. Então, tá rolando lá a narrativa e tal, e tão inseparáveis que tiveram 1, 2, 3, 4, 5, 6 gatinhos. Tem essa página aqui. E aí, adivinhe de que cor eles são? Então ele tá provocando a gente aqui. É um gato preto e uma gata branca. Que cor eles são? Ah, é preto, eles são branco, eles são preto, eles são cinza, talvez, né? Quando mistura o preto com o branco, eles são talvez cinza. E aí, quando a gente vira, eles são todos laranja. Então, assim, é uma brincadeira. E aqui, né, daí tem a chave interpretativa aqui na capa já, né? A vírgula do gato preto, gata branca, já tá aqui o laranjinha, né? Provocando a gente. Então, eu gosto muito desse lado lúdico, né? Esse lado divertido também da cor. Então, você sabe, brincando também com esse nosso estranhamento. Gato preto, gata branca, que cor são os filhotes, né? O leitor, já sei, é preto, é branco, é cinza, mas ele desconstrói totalmente falando os filhotes são laranja. Então, é muito legal esse aqui também. Luiz traz um comentário bem interessante, que eu acho que vem ao encontro disso, diz assim: a potência da palavra, quando ela ganha função adjetiva no texto verbal e tem protagonismo na linguagem visual, né? Então, acho que esse estranhamento, esse choque é que dá todo eu não queria usar a palavra potência para não ficar corriqueira, né? Porque aí a gente usa tanto que eu acho que perde até a potência da própria palavra. A potência da palavra. Mas é muito legal isso, né? E aí eu acho que volta mais uma vez a essa coisa das discussões que vocês vêm trazendo sobre literatura de infância, sobre essa linguagem de infância e principalmente a semiótica, né? Essa coisa que não dá para reduzir, seja num nome, numa coisa, porque é o anti, né? Não sei se a palavra anti seria melhor, é o anterior. Sim. Hoje eu tava falei, gente, eu acho que nem vou conseguir fazer a live. Eu falei, não, preciso melhorar. Me atacou. Eu falei assim, gente, eu devo estar com dengue, uma dor de cabeça, uma dor de cabeça. Aí eu falei assim, só falta, porque quando me dá muita dor de cabeça, eu meio que não consigo raciocinar. Não sei se você sofre com isso. Sinusite, então, me mata. Eu entro num burrismo agudo, né? Aí eu falei, só falta. Ou quando eu me contamino com glúten, porque aí eu falo uma coisa e a cabeça pensa outra. É muito nítido. Quando eu começo a tentar achar o nome e não achar, meio entrando nessa brincadeira do que a gente está dizendo, é porque eu tô contaminada com glúten, né? Porque eu sou celíaca. E aí foi meio igual agora, né? Não, eu tô sentindo super bem, mas o que é mesmo a palavra que eu quero dizer? Mas esse anterior. Às vezes é bom a gente esquecer as palavras, né? Porque daí a gente se obriga a criar novas, a fazer diferente, né? Mais sólido, né? E conta pra gente mais livros. Tem um monte atrás da gente. Eu quero ver o que você selecionou. Eu trouxe o azul também, que, enfim, a quarta capa dele eu amo de paixão. Você sabia que as cores podem contar histórias? Que é resumindo a minha dissertação toda numa quarta capa.
E ele tem como fio condutor a cor azul. Então, é um livro para bebês, né? Um livro de bebês, ainda tem a nomenclatura aí, Cássia, se tiver aí. Só que ele não é óbvio, né? De tipo, aqui tem o planeta Terra e vou escrever Terra e é só isso. O que está levando essa história, o fio condutor dessa história é a cor azul. Então ele começa, né, na Terra, nos olhos do gato, no anel azul. E aí a gente percebe no olho do gato e a gente percebe quantos tons de azul contam essa história. Céu. Então ele vai colocando ali a palavra e o lugar, a coisa, o objeto, o animal, enfim, com esse fio condutor do azul. Então, e a gente percebe justamente aquilo que eu falei de nomear, né? Chama azul, mas olha quantos tons a gente tem dentro desse livro. Não é um azul, a gente tem milhares, né, de azuis. Então, olha a riqueza que a gente tem de possibilidades do azul, né? O lírio, a terra, quantas coisas azuis que podem formar uma narrativa e o fio condutor ser um azul ou milhares de azuis, né? Então, eu gosto muito dessa narrativa sendo construída, com esse fio condutor, né, de uma cor. Enfim, eu trouxe já que personagens, cor, né, tem... Então, esse é o fio condutor da narrativa, ser a cor. Enfim, a gente tem milhares de possibilidades. Tem o Sombra também, que também é um fio condutor, talvez um narrador ali, se me atrevo a dizer, mas a gente tem também, é super difícil de mostrar, né, aqui, mas acho que todo mundo conhece. Então a gente tem aqui uma menina brincando em cima, né, embaixo é a sombra dessa menina. Só que aí, em um momento que ela tá brincando, aparece um amarelinho ali. E o amarelinho vai crescendo. E a gente vai percebendo que tudo, essa imaginação dessa menina, né, tá ali no amarelo, né? É como se a imaginação dela ganhasse cor ou a cor desse vida para a imaginação, né? Esse jogo entre imaginação, cor, sombra. Cadê a parte que até que explode tudo em amarelo, cadê? Então essa imaginação dessa menina que explode em amarelo, né? O amarelo também não à toa, né? Essa luz, essa brincadeira de luz e sombra, o amarelo e o preto, que são as cores mais contrastantes que tem, né? Amarelo com preto, por isso que aquelas faixas de policial é amarelo e preto. Mas olha como o amarelo também está conduzindo a gente nessa narrativa, né? Ele está mostrando pra gente, ó, tá mostrando pra gente ao mesmo tempo que está transformando em vida aquilo que é imaginação. Então a gente vai seguindo esse amarelo. E aí, de novo, perguntar para esse amarelo, o que você está contando para mim? Né? Você tá aí inverte, né? O preto com o branco com o preto e o amarelo. E a realidade ali entrando pelo branco. Então, de novo, a gente está perguntando para o amarelo, o que você está contando nesse livro para a gente? Nesse livro, ele está dando vida para essa sombra de imaginação dessa menina, né? Então, poderia ser poderia estar em outro lugar, né? Tem outros livros que usam amarelo. Nesse livro, ele está dando essa vida, ou o amarelo aparece quando a imaginação ganha vida, enfim. Amarelo apresentando imaginação e o preto as projeções metamórficas criadas. Exato. Então, e aí a gente fica nesse jogo, né? Será que é o amarelo que deu vida para essas projeções? Ou essas projeções, quando criaram vida, nasceram com o amarelo, né? O amarelo foi criado junto. E o quanto a Suzy Lee brinca com isso também no Onda, né? Também. Naquela coisa do não contato, né, com a onda. Então, como que as cores elas vão ficando até que explode essa imersão, né? E aí, um jogo... E aí tudo fica azul, né, também. A roupinha dela, né, também azul. Enfim, Suzy Lee, sendo Suzy Lee, né, maravilhosa. Eu trouxe daí uma outra coisa que é interessante de falar,
que eu estou falando muito de que a cor, né, a gente tem que perguntar para a cor, perguntar para a cor, mas também tem, a cor também pode ser de novo, uma chave interpretativa para a gente entender aquilo. Então, quando a gente pensa nos contos clássicos, contos de fadas, por exemplo, a gente tem a cor ali em diversas formas, né? E uma dessas formas é o nome dos personagens. A gente tem a Chapeuzinho Vermelho, o Barba Azul, Cachinhos Dourados, e aí como que daí o contemporâneo brinca com isso? Como a cor ali liberta, então, da sua função de representação, brinca com isso? A gente tem, eu trouxe o de Flor em Flor, que é tão forte, a questão da cor é tão forte nos contos de fada, em alguns contos de fada, né? Chapeuzinho Vermelho, esse vermelho tá ali, né, o tempo todo, que hoje a gente não consegue ver uma criança, né, com toda de vermelho e não pensar na Chapeuzinho Vermelho. Então, a cor passou de todas essas gerações e ficou. A gente vê, ó, não tem nada de Chapeuzinho Vermelho aqui. Ela tá numa cidade, ela não tá numa floresta, não tá levando doces pra vovó, né? E ainda assim a gente remete a Chapeuzinho Vermelho. Essa menina vestida de vermelho não tem como não pensar, né, na Chapeuzinho. Enfim, a gente vai, né, de novo seguindo esse vermelho e perguntando para esse vermelho para onde você quer levar a gente. E a gente percebe que tem ali, né, ela está atravessando essa cidade e pegando flor, né, de flor em flor, igual a Chapeuzinho vai ali até a casa da avó, pegando flores pelo caminho também. Essa menina tá buscando flores no meio dessa cidade. E tudo que ela toca ou ela percebe, ou enfim, aquilo que causa um estranhamento nela, talvez, né? É uma interpretação, mas vai ganhando cor, assim como ela, né? Ela é esse lugar de não automatismo da cidade, né? Me parece, quando eu leio esse livro, me dá uma sensação de que a cidade está toda nesse marasmo cinza, né? Preto e branco, nesse automatismo da vida adulta, né? Vamos dizer assim. E aí essa criança chega vermelho, né? Com uma roupa vermelha, pincelando cores nessa cidade, né? Então, tirando desse lugar do automatismo para criar enfim, um estranhamento, né? Trazer essa poética para esse meio todo cinza. Mas eu pensei justamente para a gente começar a pensar nos contos de fada, como esse vermelho, como uma chave interpretativa, remete muito a gente, né? A Chapeuzinho Vermelho. Não tem como não. E aí, Pensando, desculpa. pode falar. Fiquei pensando agora nos livros da Daniela Galante, né? Da coleção, vou chamar de coleção, porque tem um azul vindo aí, né? Em dobra, que é o ao vermelho e amarelo, né? Eu e a Maria Laura, a gente costuma dizer que a cor ali, o vermelho e o amarelo, é uma corpista. Eu não disse golpista, eu disse corpista. É uma corpista que é o que vai direcionando o nosso olhar para a construção do significado, né? Sim. Então, da mesma forma que ela também é esse fio condutor, é que vai levando para quando a gente, vou chamar de frente, verso, né? Então, quando a gente finaliza esse primeiro bloco de narrativa e abre, né, e estica essa sanfona, é onde os fios vão se costurando. E a Então, cor levando, né? o meu não tá fácil aqui, não. Sabe não sei se você conhece, tô vendo ele aqui agora, mas é um livro que eu curto muito. Ai, só falta cair as coisas. Caiu. Não, não é esse, bem. Não, não é. Eu pensei que era. Não, não é. Não, beleza. Que é aquele da Conexões Criativas, que é no preto, amarelo, e tem uma relação com a dança. Eu sei que era ele que estava aqui, na verdade, que estava aqui era esse. Conhece esse? Não. Você precisa conhecer, ó. Todo mundo precisa conhecer, da Claudine. Não sei se ela passou por aqui. Eu a vi, não sei se foi hoje, mais cedo. Chama Sete Pequenos Tumultos, uma produção independente. E aí a gente tem, vamos chamar de umas filipetas, né? Aqui.
E aí, depois que a gente lê toda essas filipetas, a gente consegue construir essa narrativa quase como uma montagem, sabe? É muito Ah, legal. legal. E o Prata aqui, ele é muito forte em termos de construção narrativa. Agora, esse douradinho, poxa, acho que você conhece, mas ele não tá fácil aqui. Eu tentei dar uma arrumada esses dias, eu acho que eu baguncei a minha organização. Mas bem, da Conexões Criativas tem esse. Ele é quadradinho e aí conforme vai abrindo e também esse movimento e a luz, o amarelo é fosforescente. Que brilha no escuro. Uhum. Então você tem todo esse jogo, né, desse movimento Legal. dos astros, é muito bonito. Ah, eu não conheço, não. Eu vou procurar, depois eu te mando um vídeo. A Aham. Luiz fala aqui, a cor nos livros da Dani operando como ícone e índice, flecha direcionada de leitura. Isso mesmo, como ícone É, e índice, né? E aí, mais uma vez, semiótica. Como pois é. que os livros, quando eles possibilitam leituras, chamar de complexas, não no sentido de difíceis, mas complexas no sentido de muitos fios, né, que se tramam, porque a gente pode ali olhá-la como um ícone, e aí o que aquilo vai nos trazendo em termos de sentido, e como índice, né? Então, como isso vai construindo e desconstruindo ao mesmo tempo nesse direcionamento. É muito legal. Ai, desculpa, claro que eu empolgo. Mas, Não, vamos lá. A live é de vai nós contando, duas. vai contando. Não, outra coisa que eu trouxe, pensando ainda nessa questão dos contos de fada, que é uma coisa que eu estou me debruçando muito agora, por isso que eu também tô empolgada com isso. Eu trouxe o Caixinhos de Prata, pensando, a gente pensa no de flor em flor, né? Que é a mesma relação, é o vermelho que remete a gente a Chapeuzinho Vermelho, mas aqui a gente tem o estranhamento de novo, né? Então pega ali o Caixinhos Dourados e só muda a cor. Só a cor vamos mudar. Em vez de dourado, agora é prata. Olha quantas novas construções, quantos novos sentidos a gente pode trazer mudando só a cor, né? Então, em vez de dourado, que era aquela menina, aqueles cachinhos dourados, a gente já tem toda uma imagem, né? Aqui o cachinho de prata virou, em vez de uma menina, virou uma senhora, né? Que tem os cabelos prata, tem os cabelos brancos, né? Prateados, porque ela foi envelhecendo e esses cabelos foram ficando prateados. E aí, por mudar só a cor, então agora é prata, então agora é essa senhora, muda todo o resto da história. Em vez dos três ursos, são os três netos que vão lá conversar com essa senhora. E, enfim, eu não vou dar muito spoiler para o livro, mas interessante pensar em que mudar só a cor muda tudo, né? Quando a gente está falando dessa cor que tem essa força poética, que não está só colorindo, né? Ela está ali construindo sentido. Eu não conheci esse livro. Eu comprei depois da sua indicação. E tem um outro livro, também da Paulinas, tem uma relação com o Chapeuzinho Vermelho. Eu acho que é Capuchinho alguma coisa. Capuchinho cinzento. Eu não me lembro. E também não sei se eu consigo achá-lo, porque assim como eu separei os meus livros por tese e não tese, então ele não está no bloco da tese, então é meio que um labirinto. Mas nesse Depois, livro, eu acho que é Capuchinho Cinzento, é da Paulinas. Tem também toda essa brincadeira com essa Chapeuzinho e toda a questão desse cinza nesse jogo. Acho que é esse o nome. Capuchinho Cinzento, eu estou pesquisando aqui agora. Que tem a personagem bem grande na capa, não é? Tem um lobo, uma sombra de um lobo, e tem ela pequenininha assim, Ah, cinza embaixo. não, é esse. É esse mesmo. É muito interessante esse livro. Muito. Eu não conhecia, eu também já vou pôr na lista. Ju, Vai vou gostar. sair dessa live com mais. Só me perguntar aqui quem me orienta é a professora Diana Navas, tanto no mestrado quanto agora no doutorado. Só Maravilhosa. E falar nos livros, eu tenho feito, tentando, né, gente? Porque é uma epopeia. A gente o que mais fala aqui é de livros.
Mas eu tenho feito uma listinha. Se vocês forem lá na bio, lá no início tem um link com os livros que foram citados aqui. Eu estou meio que recuperando para colocar todos os lá com os links para vocês irem atrás. Porque às vezes comenta, assim, mas qual é esse? Por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho. A gente tem um monte de edições com o título Chapeuzinho Vermelho, né? Então, dessa forma, a pessoa pode ir lá atrás. Que mais? Eu gosto também de pensar nas cores como uma linguagem, como qualquer outra linguagem, né? Então, pensando nela enquanto poética e trazendo os elementos da poética da palavra, né? Do texto verbal também. Então, o que a poesia traz no texto verbal? Tem metáforas, tem rimas. Então, tudo isso a gente pode trazer para a cor também. A gente pode pensar nas metáforas da cor, a gente pode pensar em rima, no ritmo, no de flor em flor mesmo, ela tem um ritmo, né? Ela tá dando esse ritmo pra gente, né? É óbvio, tá separado por quadros também, tem todas as linguagens juntas estão contando essa história. Mas essa cor tá dando esse ritmo que vai aumentando, né? Quando vai ficando mais colorido. Então, assim, pensar realmente nessa linguagem poética das cores, né? O que ela está contando e o que ela está trazendo a mais para a gente, né? Em vez de já colocar significados dela pronto, né? Não sei se você conhece, eu não tenho, talvez tenha xerox de um texto que faz parte de um. Eu não sei se o livro chama assim, é só o capítulo que eu li, que chamava assim, chamava Metáfora Visual. O livro é em francês, então não sei, né? Mas o sujeitinho lá que abordava isso no texto, ele não trazia só a metáfora visual, ele trazia não só a metáfora, mas trazia outras figuras de linguagem, pensando como isso se dava, pensando principalmente nas artes visuais, mas não só, assim, na concepção de mundo, observar como a imagem ela vai se configurando. Era um texto muito, muito legal. Eu acho que eu devo ter o xerox desse capítulo. A parte que eu li é só a parte da metáfora visual. Eu não sei se o nome do livro inteiro é esse, né? Mas ele trazia várias figuras de linguagem. Até foi uma disciplina que eu fiz com o Alberto Roip, que vai estar aqui conosco, que eu acho que daqui umas 2 semanas, porque semana que vem é o Carlos Alexandre para falar sobre tecnologia e educação. Né? Mas é muito, muito legal. Dura é achar o texto. Se você achar, você me manda, que eu quero ver. Dura achar. Tem coisa assim que tá perdido no labirinto. Que mais? Deixa eu ver o que eu não mostrei daqui ainda. Eu acho que você não mostrou esse, ó. Madalena, não, tá aqui, ó. Madalena. Que é justamente trazendo metáforas, né? Acho que o Madalena é um ótimo exemplo. Eu adoro muito esse livro. Que ele traz, de novo, aqui o preto e branco, né? Os tons de cinza, que é muito comum quando a gente está falando de livros que tem essa poética da cor, né? Tem essa potência da cor enquanto poética na narrativa. É muito comum que tenha esses tons de cinza para a cor vir ali como um estranhamento. Acontece também, né? De tá todo colorido. Eu analisei o Cena de Rua, por exemplo, na minha dissertação. Então, é um livro inteiro colorido e a poética da cor está ali presente também. Mas é muito comum a gente encontrar coisas assim. O cinza para a cor chegar ali contando uma coisa diferente para a gente, né? E aí ele tem esse azul, né, dessa menina que está ali com essa avó. Então, a gente deduz aqui, né, que é esse passado, né, com essa avó, e esse azul dessa menina interagindo, né? Então, coisas que ela faz com a avó dela, tá ali se transformando em azul, né? Ou tá plantando, aprendendo a escrever, né? A gente vê aqui o lápis azul. Então, esse azul, e aí o azul que já apareceu em Olavo, que já apareceu em outros, aqui é outra coisa. Pode ter um tom de felicidade, mas é uma felicidade de memória, né? Ele tá aqui como essa saudade, como essa memória dessa avó, de momentos vividos com essa avó em tons de azul. E aí, quando ela começa a ficar laranja aqui, né? Já tem um monte de coisa azul, ela começa a ficar laranja. E, de novo, a gente está nomeando as cores aqui porque a gente tem que se comunicar, mas não precisava
tá nada nomeado, a gente não precisava estar nomeando laranja, azul, a gente vai estar lendo essas cores nessa narrativa. E aqui a gente está num presente, talvez, né? Que ela já adulta, essa menina adulta, onde tem tudo laranja e alguns elementos azul. E esses elementos em azul são aqueles mesmos elementos que ela tinha da memória com a avó. É o chimarrão, são as plantas que ela cuidava com a avó, né? Tem aqui dá para ver bem, né? As plantas, o chimarrão. Então esse lugar passado, esse azul passado, vivendo junto desse laranja presente, né? Então essas memórias se misturando com o presente e tudo isso contado para a gente por meio da cor. E vale muito a pena tacar na internet aí para procurar a dissertação da Natália Gregorini, que ela conta a respeito da produção desse livro e da reflexão de todo esse processo, né? E é muito bonito, é muito. Existem vários. Eu comecei a fazer, depois. Ter 5 planetas em Gêmeos dá nisso. Você faz um monte de coisa ao mesmo tempo e às vezes você não segue, sabe? Que você começa a abrir e não consegue fechar. Mas eu comecei em um determinado momento na vida a fazer uma seleção, eu chamei das tese ouros, né, da academia. Então eu selecionava trabalhos que eu tinha lido, óbvio, né, e que eu considerava assim primores para a gente conhecer. Do Luiz, o seu não tinha lido na época, da Maria Laura, do Odilon, da Aline Abreu e da Natália. É uma desses trabalhos acadêmicos que vale muito, muito a pena ler. É muito, muito bom. Vou ver se eu volto num dia desse a continuar fazendo um levantamento dos trabalhos que eu acho que são bem interessantes. Porque este livro, como o pessoal está falando aqui, é muito, muito, muito lindo. Tem uma pergunta para você. Você acha que o autor pode fazer a cor conduzir a narrativa, mesmo sem intenção? Interessante essa. Então, eu acho que sim. Eu acho que o autor, ele tem uma coisa ali, né, um pouco intuitiva, né? Eu acho que as cores acabam sendo um pouco intuitiva para muitas pessoas. Como você falou no começo, né? Que tem muita gente falando sobre a cor, ainda que de forma intuitiva, ainda que não tenha um estudo, não entenda de círculo cromático, de cores análogas, primas, complementares. Mesmo sem todo esse estudo, tem muita gente falando sobre a cor, porque eu gosto de falar que a gente vive em um mundo colorido. Então, a cor está em volta da gente o tempo inteiro. Então, é muito fácil para a gente falar sobre cor, e isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa, porque a gente está rodeado de cor o tempo todo. A gente tem cores preferidas, a gente tem cores que não gosta muito, a gente escolhe uma cor de roupa que cai bem na gente. Então, a gente vive num mundo colorido e não tem como a gente não traduzir isso o tempo todo para a nossa vida, né? Então, eu acho que o autor, independente se ele pensou nisso ou não, né? Eu acho que quando um autor, principalmente um autor ilustrador, né? Um autor de imagens, de cor, né? Tá trazendo isso, vai ter ali uma cor principal, né? Então, ele escolheu uma cor para fazer a personagem, com intenção ou não de que aquilo seja alguma coisa. Mas aí cabe também a nossa leitura, né? Como eu falei, a gente perguntar. Porque depois que o autor fez, ele fez. O livro está no mundo, né? O autor morre, né? Então, mesmo que ele não tenha essa intenção, ou talvez até se ele teve essa intenção, pode ser que não tenha ficado claro para alguns leitores, ou se ele não teve uma intenção, a gente como leitor pode ir lá e entender essa cor como, às vezes, sei lá, eu gosto muito da cor vermelha e tem um livro que o personagem é vermelho e aquele livro me interessa só por isso. Eu cheguei naquele livro por causa do vermelho. Não era a intenção do autor me chamar para aquele livro por causa do vermelho? Não, né? Muito provavelmente não. Mas me chamou, e às vezes, sei lá, uma pessoa tá num momento que não pode ver vermelho por qualquer motivo, né? Eu tive muito problema com rosa, por exemplo, porque minha mãe me colocava de roupa rosa quando eu era pequena o tempo inteiro, ela só me colocava de rosa. E aí, quando eu virei adolescente rebelde, eu não podia ver rosa, eu não gostava de nada que fosse rosa, não era rosa, eu já queria longe. Então, assim, tem a nossa experiência
pessoal também, né? Quando a gente vai ler um livro. E aí pode não ter sido a intenção do autor, mas aquela cor fala com a gente, né? É, eu Como, tava. como obra de arte, exato. Tô lendo aqui os comentários. Sim, sim. Eu esqueci, eu ia falar de um livro. Nossa, o que é que eu ia falar? Ah, tá, lembrei. Tem um livro, eu não sei de que ano, mas é do século passado. E é, ele não chega a ser um livro juvenil, mas é muito interessante. Eu nem vou dar dica para que você, se você tiver oportunidade, se você não encontrar, você me fala que eu mando umas fotinhas para. Queria que você debruçasse o seu olhar ali, né, de pesquisa sobre ele, porque eu acho muito interessante, que é o Mini Chefão. É um livro da Lúcia Pimentel Goss. A ilustração, eu não me lembro de quem que é. Mas é um menininho que entra pro mundo do tráfico, essas coisas. E o vermelho é muito presente. Conseguiu achar a capinha dele na internet? Uhum. Se você não achar, eu tenho ele aqui. É um livro, eu acho que é difícil de encontrar, porque é antigo, acho que até da Paulinas, né? Nem sei se ele está sendo publicado. É. Mas é Uhum. muito interessante esse livro, muito. E foi um dos fora, né? Flix, Léo Leone, fora essas coisas assim que a, a, a cor estava como personagem. Esse foi um dos primeiros livros que me chamou a atenção em termos de cor. Eu falei assim, nossa, olha. E aí foi tão engraçado isso que eu fui dar aula no ensino médio. E eu sempre gostei de levar literatura de infância para os alunos. O livro chama Mini Chefão, o G. E eu tinha um projeto que era, nem sei se é assim, que era a epígrafe do. Nem sei se é a epígrafe. O começo do livro Ensaio sobre a Cegueira. Se pode olhar, repara, não, se pode ver, espia, se pode se espiar, repare, alguma coisa assim. No fim era assim, se você tem a capacidade de poder enxergar as coisas, de poder ver as coisas, então veja com profundidade. E aí eu trazia para os meninos ao longo de um semestre, a cada semestre, mas isso durou por 2 anos, que eles olhassem para as diferentes expressões artísticas e como elas nos permitiam fazer leituras, então ler uma fotografia, ler quadrinhos e tudo mais, e também produtores, então eram leitores e produtores. E ao final de cada bloco, né, vamos dizer assim, eles tinham que me apresentar um trabalho e com teor investigativo. E uma aluna fez um trabalho que era relacionar o mini chefão com laranja mecânica. Olha, De forma, nesses 2 livros, nós tínhamos uma construção, a cor, e como isso ia criando esse eu não quero contar o livro. Ele tá na chapava que eu não conte, que não dê os spoilers. Eu sei que não existe spoiler, mas nesse sentido, acho que vale a pena eu não viciar, sabe? Assim, trazer a minha leitura, né? Que foi, sim. eu interpretei. Mas muito legal. E foi tão legal isso que a Eliane Debus, no simpósio de literatura infantil de Santa Catarina, passou a abrir trabalho para graduação e para professores a partir disso. Porque eu falei para ela assim, Eliane, olha, eu tenho o meu artigo que eu vou apresentar, mas eu queria trazer coisas que eu fiz com os meus alunos, mas eu não queria contar. Eu queria que eles contassem. Ele... Então, assim, a gente produz o texto, eles já produziram um texto, né? Em termos de artigo, eu venho ali e falo do processo, e na parte das análises eles analisam. E ela abriu pela primeira vez, foram 2 meninas, essa e mais uma. Mas foi muito interessante a maturidade, né, de uma aluna do primeiro ano do ensino médio, de olhar para essas produções, olhar para, no caso, era para cor, e como isso ia construindo sentido e estados de uma sociedade caótica. É bem interessante. Eu tenho até o texto, te conto um dia. O que mais? Tem mais algum Eu livro aí? gostei. Eu vou procurar esse livro e eu quero ler esse texto também. Eu não sei, eu acho que dos que eu separei, eu acho que eu falei de todos. Tem muitos, né? Se a gente for pensar, Até amanhã, vai, né? vai para sempre, assim. Aí é o viradão cultural do livro ilustrado. Então, eu tenho Exato. uma outra pergunta. Assim, a gente tem notado, principalmente com a explosão dos games, né?
o quanto a cor, e também, né, pensando na própria história do livro ilustrado, o quanto a gente, cada vez mais com as tecnologias, nos permite misturar cores, fabricar cores específicas para livros, qualidade de impressão assim surreal. Mas pensando, por exemplo, nos livros aplicativos e tudo aquilo que vai para o universo tecnológico, o quanto muitas vezes a gente tem esse exagero de cor, uma coisa vibrante, e nem estou falando só do tipo da cor, mas eu estou falando dessa construção sempre com muito estímulo, né? E aí a gente vê, às vezes, que até a ausência, né, da cor ou um pinguinho, como ali no Matador, isso também é muito significante. E aí eu queria que você, sei lá, pensasse, problematizasse essa coisa do excesso de estímulo, né, muitas vezes que a gente tem nos livros, nos jogos, com as cores, e tantas vezes é vazio, não diz nada com nada, só um monte de cor, mas... E às vezes é um pinguinho, como você mostrou no Matador, e uau, aquilo é gigantesco. O que você tem Eu para acho, mostrar para gente? primeiro, eu acho que as coisas são cíclicas, no sentido de que quando a tecnologia permite, as pessoas começam a explorar de um jeito que querem colocar tudo ali, né? Então eu percebo muito isso com arte digital no geral, né? Então, nossa, então agora eu posso pintar assim digitalmente, então eu vou colocar tudo que eu posso. Então vai um monte de brush, um monte de cor, um monte de efeito. Então, assim, eu acho que tem uma experimentação da tecnologia a princípio, né? Até a gente estabilizar e falar, posso fazer tudo isso, mas eu posso fazer isso aqui também. Eu posso fazer isso que é mais simples, mas com mais significado, né? Porque às vezes parece que quer colocar o mundo, quer abraçar o mundo ali, e aí se você colocou tudo, você não colocou nada, porque tem tudo com todos os significados, então acaba ficando vazio de tanta coisa que tem, acaba ficando vazio. Então, às vezes, eu acho que passa um pouco por isso, né? Até como a gente contou no começo, quando foi possível começar a colocar cor nos livros, estava representando o mundo real. Então, tinham todas as cores ali do mundo real. O céu era azul, não sei o que, era todas as cores ali. Até que foi percebendo que, não preciso colocar todas as cores do mundo real. E se eu colocar só uma cor, o que essa cor sozinha vai estar contando, né? Então, eu acho que tem uma questão cíclica aí de que é um boom de tecnologia, então a gente tem que explorar tudo para depois ir baixando, né, essa expectativa, mas eu acho que tem também essa necessidade de chamar a atenção, talvez no sentido de se é colorido, vai chamar o público e vai vender, né? Tem esse pensamento mercadológico que a gente também tem que desconstruir um pouco, né? A gente vende coisas para, né, para bebês, por exemplo, tudo muito colorido, porque fala tem que ser colorido, tem que ser colorido. E será que tem que ser colorido, né? Tem toda uma questão de que cores o bebê enxerga do 0 aos 6 meses, que é interessante trazer contraste, mas o contraste não precisa ser tudo, todas as cores. O contraste está ali num preto e branco, é contraste. Um preto e amarelo é contraste. Então, assim, não precisa ter essa explosão de cores o tempo todo, né? E também a gente tem que pensar, pensando especificamente para bebês, né? Também tudo bem, tem essa questão do contraste, que é importante, mas também é interessante a gente começar a trazer coisas diferentes, né? Tem aquele livro da Jujuba, do Urso e o Barco, eu acho que é esse o nome, não lembro, que são cores clarinhas, é super delicado, é super. Não tem altos contrastes. E tudo bem também, a gente tem que apresentar essas coisas, né, para os bebês, para as crianças. Ficar com essa questão de que só o colorido é interessante, né? A gente está perdendo muita coisa. A gente tem que baixar um pouquinho essa necessidade de ser tudo colorido para a gente experimentar justamente a cor, para a gente olhar para aquela cor e tirar dela tudo que a gente pode e experimentar aquela cor naquele momento, né? Engraçado isso, né? A gente fez um mini curso, eu e a Maria Laura, há uma semana atrás, em prol de pessoas em situação de rua, né? Então, era uma ação solidária, a gente doou o nosso tempo e partilhou um pouquinho do que a gente sabe para conseguir ganhar dinheiro, né? Para essas ações, principalmente nesse inverno que foi tão rigoroso.
E um dos livros que a gente escolheu para falar sobre livro-imagem, na verdade, dois, mas a pergunta foi em relação a um. Quer dizer, nós escolhemos vários livros, mas dois tinham relação com o que eu vou comentar. Que era A Raça Perfeita, da Ângela Lago, e o outro era o Seca, do André Neves. E da Raça Perfeita, a pergunta foi assim, como a Ângela está brincando ali com as experimentações, com as técnicas, misturando os animais, né? Toda aquela discussão da manipulação genética. Aí várias pessoas se sentiam incomodadas por ter os petzinhos, né? Mas uma das coisas é dizer, nossa, esse livro é muito, muito escuro, muito sombrio. E aí eu achei até engraçado, falou assim, será que isso não é, a criança não fica incomodada? Era algo assim, eu não consigo lembrar da pergunta direito. E aí eu até comentei, olha, já aconteceu comigo de ter livro em que era muito como o livro Menino Vazio. Ah, era o Menino Vazio, desculpa. É que era no mesmo dia, mas a pegada era a mesma coisa. Perguntando dessa ausência, né, dessa coisa mais preto e branco. E aí eu até contei, olha, as crianças, elas lidam na boa. E quando elas acham triste, elas pintam. Porque eu já tive aluno que pintou o livro Menino Vazio. E aí eu queria lhe perguntar algo a respeito disso, né? Seja qualquer um desses livros, seja o Seca, seja o Menino Vazio, ou A Raça Perfeita, ou qualquer outro livro onde é o predomínio, né, das cores cinzas, acinzentadas, o preto branco, ou a ausência de cores mais vibrantes, né? Trazendo a impressão que isso é triste. Teria algum exemplo que é o contrário? Não, a gente não tem necessidade de ter essa coisa vermelha, amarelo, verde para ser alegre, para ser legal, não é isso que vai trazer. Interessante isso, pensando de ser triste, né? Porque desde o começo a gente tem o preto no branco, né? As gravuras, a gente tem, enfim, o preto e o branco, eu não sei se tipo, traz esse clássico junto, né? Porque é o início ali de tudo, né? Eu tô vendo ali atrás o cordel, né? Que você tem ali o quadro, tipo, essa. Tem tantas possibilidades de preto e branco, sabe? Que não é só escuro, né? A gente tem essa sensação de que, se é preto e branco é escuro. Mas não, né? A gente pode ter preto e branco com traços finos do preto, que o branco se sobressai, então tem esse jogo, né? É o jogo de luz e sombra, não é necessariamente escuro. E é curioso ver, o preto e o branco foram vistos muito tempo como não cores, né? Tem todo também um estudo disso, de não era cor, aí virou cor, aí entendeu? É a ausência da cor, é a presença de todas as cores, enfim, cada momento é uma coisa diferente. Se a gente tem a cor luz é diferente da cor pigmento, né? Então tem, enfim, diversas coisas que o preto e o branco tem tanta riqueza nelas. Então, o preto pode ser a união de todas as cores, né? Quando é cor pigmento, o preto tem todas as cores ali misturado. E quando é cor luz, o branco que é todas as luzes juntas, né? A mistura de todas as cores. Então, pensar que não é cor ou que é a ausência dessa cor ou que é triste, a gente tem que pensar que é isso. O preto tem dentro dele todas as cores. Não tem como ser triste se tem todas as cores juntos, né? Se a gente for pensar nisso, né? Nesse colorido, nessa exigência de um colorido. Então pensa que o preto tem todas as cores junto, né? Então. Essa foi a melhor resposta que poderia ser dada, né? O que a gente comentou foi a partir da nossa mediação, né? Então a gente Claro. olha, dentro do nosso repertório a gente não tem problema com isso. E quando a criança acha que tá triste, ela mete cor com lápis. E não tem nenhum problema, porque esse é o espaço da construção dela, né? Essa foi a nossa construção. Mas eu acho que é porque A Raça Perfeita. Você conhece o livro? Não, eu até estava pesquisando aqui enquanto você estava falando. Eu amo, né? Quer dizer, Ângela Lago, para mim, é a primeira. Mas eu acho que é porque essa questão da manipulação genética, de criar os animais, tal, isso cria um desconforto pensando em tudo o que é possível do homem destruir e interferir, né, na vida.
Então, eu acho que mexe um pouco com isso. Mas eu gosto. Mas foi uma questão Mas que colocou. nesse caso, o preto e branco talvez também tenha essa sensação. Eu não estou falando também que o preto e branco é alegre, né? Pode ser tenso, pode ser triste também. Se essas imagens eu estou vendo aqui agora, não conheço o livro, mas tipo, se elas fossem todas coloridas, será que ia dar a mesma Não ia sensação? Será que ia ter a alcançar. mesma impressão? Então, assim, o preto e branco pode passar essa sensação pesada, com certeza, sabe? Enfim, vai de novo da gente perguntar para a cor naquele livro, né? A sensação daquilo. Eu acho, Luara, e aí até trazendo os exemplos de muita gente aqui que citou livros que tem o PB presente, o quanto é altamente significativo, a parte que falta, Pequena Marionete, Sombra. ah, e eu acho que essa dificuldade, muitas vezes, da gente olhar para um preto e branco e não gostar daquilo, né? Tem muito a ver com a gente confundir. Eu nem sei fabular, eu nem sei construir direito o que eu estou pensando, mas é assim, eu não olho para a ilustração e não olho para o livro, a literatura enquanto linguagem. Eu olho nem sei se a palavra seria certa experiência, mas como um afetar, né? Então, como a Elizabeth colocou aqui, né, que geralmente as cores cinza nos trazem levemente a ideia de tristeza, né, por causa do dia nublado, né, mais tristonho e tal. Então, acho que muitas vezes a gente esquece um pouco do que aquela cor está dizendo ali no livro. Então, a raça perfeita não seria a raça perfeita se não fosse nessas tonalidades de cinza, se não tivesse essa brincadeira do preto e branco. Não seria, seria qualquer outra coisa. O menino vazio não seria se também não fosse assim, né? Só com esse traço fino, na parte que falta, tá? E a gente saber que é importante o que a gente sente, o que nos toca, o que nos atravessa na leitura. Só que o livro é um arranjo, né? É uma arte. Então, ali, o sujeito que fez, ele escolheu aquela coisa. Estou pensando em coisas, né, que foram Sim. pensadas com consciência, com cuidado, né? Aquele design, aquela cor, aquele traço, aquele elemento, tudo tá colocado para contar uma história, para trazer algo, né, para nos oportunizar um tipo de experiência. E muitas vezes a gente fala assim, não, eu não gosto, estou dizendo que foi isso que a pessoa disse no dia, que geralmente pode acontecer. E aí eu não gosto disso, isso me incomoda, e aí atribui ao livro algo que é da sua relação com aquilo, né? Então, por exemplo, você vê um livro rosa e você fala assim, não gostei. Nem esse livro aqui, com essa corzinha rosa aqui, não é legal. Porque aí você atravessa o seu trauma de infância das roupinhas rosa e esquece o quanto aquilo, né, dentro daquela narrativa, é o que compõe todo o significado, né? Entendo. E porque é o conjunto, né? A gente está falando aqui da cor ganhando autonomia, mas ela ganha uma autonomia dentro daquela narrativa. E tem outros elementos ali contando aquela história junto com ela, né? Então, ganha autonomia no sentido de que ela não está mais só colorindo, ela está contando junto, ela está narrando junto, mas tem a narrativa toda ali, né? Tem as ilustrações ou não, tem o texto, enfim. É um conjunto de coisas. Mas também, se a pessoa falar, não gostei, tudo bem também, né? Ela pode trazer ali um trauma dela, uma questão pessoal dela e falar, não, esse livro eu não gosto e porque usou rosa. E, né, paciência, o que a gente vai fazer? Eu acho que sim, mas não como um posicionamento crítico, no Não, sentido de uma lei. Eu nem sei explicar. É algo assim que eu fico às vezes pensando e não tenho é uma material. questão pessoal, né? Não é de fato Pessoal, uma crítica, né? eu olho, não gosto. Eu nem vou contar, porque tem um monte de livro que as pessoas amam e que eu não gosto de jeito nenhum. E uma coisa, gente, eu não gosto de contos de fadas. Eu acho que eu já falei isso, né? As pessoas odeiam quando eu falo isso. Não gosto. Um ou outro, assim, eu acho legal, bem, sabe? Faz parte do nosso imaginário, faz parte das intertextualidades que a gente constrói, tem uma relação com a nossa psique, mas é diferente como eu pegar, por exemplo, um Bruno Munari. Nossa, a questão do experimentalismo eu fico assim enlouquecida. E já outras coisas eu não gosto. Mas eu também consigo olhar para uma obra
por exemplo, Rui de Oliveira, que trabalha muito com os contos de fada, e fala assim, gente, que sensacional! Entender a construção daquilo e continuar achando, mas eu ainda prefiro outras coisas. E aí, pensando em tudo isso, eu tenho mais duas perguntas. Vamos lá. A primeira é assim, bem, a gente está falando da importância de olhar para essa cor, né? E ver ela não é só. Até notei aqui, ela não está apenas colorindo, ela está contando uma história. Ali dentro, ela tem um papel importante, né? Então não é um adorno. E como que a gente, não precisa nem pensar em escola, mas assim na vida, como que a gente desperta o nosso olhar, então, a nossa percepção para olhar para a cor e falar assim: opa, peraí, eu acho. Como é que a gente desenvolve isso? Eu acho que eu já falei um pouquinho assim, mas para juntar tudo para responder, né? É se manter curioso para a cor. Eu gosto de falar dessa forma, né? De sempre questionar aquela cor, sempre perguntar para aquela cor, né? Então, nunca trazer significados prontos para ela. Ainda que no livro ela mostre o mesmo significado que você tinha antes, mas chegue no livro com esse olhar curioso, né? Com esse questionamento, com esse, né, lugar do estranhamento, de falar o que você está contando para mim nesse livro. Eu vou olhar para você questionando você, cor. Eu não vou olhar trazendo já meus significados prontos. Eu acho que dessa forma a gente começa a ter esse olhar mais aguçado, mais interessado nessa cor. A gente vai sempre perguntar para ela para onde ela está levando a gente naquela história. E aí, assim, eu acho que a gente tem esse olhar mais atento, né, para a cor. Eu já ia partir para a pergunta final, mas olhando o pessoal aqui comentando sobre Maus, né? Da importância dessa leitura, da questão da ilustração ali. E aí eu queria fazer uma pergunta mais ou menos assim. Quando a gente está falando do livro ilustrado e pensando nesse livro ilustrado de infância, a gente às vezes olha para a cor e fala assim, opa, peraí, né, aqui é importante, porque, né, talvez está isso sendo constituído culturalmente, esse olhar, né? Agora, quando a gente pensa num livro para adulto, ou um clássico, né? Por exemplo, um Guimarães Rosa e edições que, principalmente essas que caem no domínio público e começam a receber reedições, e muitas dessas edições ilustradas, e que a ilustração ali como tem um livro da Marisa Lajolo, que é Literatura Infantil, uma outra história. Não, a outra literatura, algo assim. Porque elas brincam, né, que existe a literatura, né, que as pessoas, e a outra, que seria a literatura infantil. E a gente sabe o quanto essa literatura de infância, ela sempre é novidadeira, ela é sempre vanguardista, desde muito tempo. Mas nos últimos tempos eu tenho visto muitos livros ditos para adultos, né, em que a cor também está muito presente, né, e está presente para jovens e para adultos, mas principalmente na literatura adulta e nas reedições dos clássicos. Você tem visto alguma coisa? Você tem algum livro assim que você fala assim, nossa, eu vi uma edição de um livro que não é para criança, mas que, uau, como vale a pena olhar para a cor ali enquanto construção também. Eu pensei agora, enquanto você estava falando, não é livro, mas a lista de Schindler, que tem aquela menininha, é um filme, né? Mas tem a menina ali de vermelho. Tudo que a gente falou até agora, né? É um filme para adultos, totalmente diferente de literatura infantil, e tá usando ali a cor, né? Então, mas deixa eu pensar. Vamos ver se eu acho a capa aqui para mostrar pro pessoal. Aqui, ó, para quem não conhece, É, o contraste dela. exatamente. Eu tenho que pensar, hoje eu não pensei em nada disso Não, tudo bem. Né? Uma coisa que me veio agora, pensando assim. Mas é interessante pensar. Com certeza devem ter coisas assim. Tô Luiz, olhando para os quadrinhos que eu Luiz que tenho está aqui. aí, lembra de algum livro
que a gente... Tô olhando para a estante de quadrinhos aqui. eu não tenho nenhuma aqui, né? Porque aqui é só para criança. E a outra tá mais para lá. Mas vai ficar uma pergunta em aberto aqui, Ju, que eu vou atrás e vou Eu te acho que vale responder a pena isso. pensar, né? O Sim, quanto estão brincando com isso, né? Que tá. Luiz fez uma provocação. O que você me faz sentir cor? Né? Eu acho que é a exato. pergunta base. Exato. Lima diz assim: pensando em filme, Animais Noturnos tem um excelente trabalho com as cores. A Gisele falando de outras brincadeiras ali, né? Como a Quiveta, tem o livro da Lavater, sei lá como pronuncia, né? Ah, esse é o auge da cor. Eu dei uma aula de cor nos contos de fada, né, mês passado, no curso lá da COGEAI, que a Juliana Mutafi deu. E aquele livro da Lavater, também não sei falar o nome dela, mas é o auge da gente entender como a cor do conto de fada funciona. Tipo, a gente diminui o máximo possível para só colocar bolinhas, uma bolinha vermelha e uma bolinha preta. No meio de um monte de bolinha verde, a gente sabe qual história está sendo contada ali, né? Então, as cores nos contos de fada é uma coisa muito interessante, né? Que a gente consegue pensar nessa tríade de vermelho, preto e branco muito presente nos contos de fada. A gente tem a Chapeuzinho Vermelho, a gente tem a Branca de Neve, né? Então o Chapeuzinho Vermelho, a gente tem o vermelho da Chapeuzinho, o preto como o lobo e o branco como a avó. Se a gente for para a Branca de Neve, a gente tem o vermelho na maçã, o branco da Branca de Neve e o preto na bruxa. Isso é uma tríade que vai se repetindo muito nos contos de fada, e isso vem justamente de muitos tempos atrás, em que as três cores principais para a humanidade era o vermelho, o preto e o branco. E aí tem toda uma questão arquetípica também, enfim. E aí essas três cores, que eram as cores primárias, né, principais, são traduzidas nos contos de fada muito frequentemente. Então, enfim, já estou indo para o outro lado. Mas esse livro que diminui toda a história, assim, né? Reduz toda a história para algumas bolinhas coloridas e a gente já sabe o que está sendo contado. O pessoal tá trazendo vários livros aqui, infantis, né? Tem Imigrantes, teria Chegada, Cena de Rua, que a gente já falou. Juvenis, teríamos Clarice, do Roger Mello, o Bucabré, né? Que também tem toda essa brincadeira ali com a cor. Mas adulto ainda, eu estou aqui pensando, qual... Ah, sim! Tem o Gustavo Piqueira. Então, por exemplo, o Lord Crepton, a gente tem ali o roxo. Né? Eu não tenho nada dele, sabia? Todo mundo tá falando dele e eu não tenho nada dele ainda. Eu tenho uns Preciso ir 20 atrás. dele. Eu acho ele maravilhoso, além de ser uau. Tudo que eu escutei dele já, eu tô fascinada já. Eu só não consegui comprar nada ainda. É muito bom, ele é muito bom. Eu não sei qual é o meu livro preferido dele, não sei. Sim. Eu tô vendo aqui o rosto, né, nesse Lord Crepton mesmo. E Tem aí esse rosto. é um livro muito ele é um livro bem multimodal, então tem toda essa brincadeira pegando fotografia, sabe? Brincadeira com gênero é muito, muito interessante. Mas tudo bem, essa não era uma pergunta que a gente Eu tinha vou, mas vai ficar de lição de casa. livro adulto. Vai ficar de lição de casa, Ju. Eu te respondo em algum momento, quando eu descobrir. No ar-condicionado, né? O Luiz está trazendo ali, a questão das silhuetas também. Mas, queria pensar num livro assim, gente, o projeto gráfico usou a cor e aquilo ali é outra obra. Eu tenho a sensação de que tem algum quadrinho, mas eu não estou sabendo qual que é. Sabe quando você tem aquela sensação de que você sabe um livro, mas você não está conseguindo saber qual é? Então, eu acho que tem algum quadrinho aqui na minha estante que usa a cor mesmo, assim, como fio narrativo, mas eu não sei qual é e quando eu descobrir eu mostro. Bom, o próprio Watchmen, que tem o amarelo, né, na capa, que né, já é todo um choque ali, aquele amarelo. Mas eu vou pensar, Ju, nisso. Vai ficar direção de casa. Vou caçar também se eu tenho um.
ali. A Gi fala do A Fera na Selva, não conheço, e diz a Também cor não. vai diminuindo ou escurecendo à medida que a narrativa avança. Eu sei que acho que tem alguma Interessante. coisa de alguma edição do Guimarães, Vermelho Amargo, do Bartolomeu. Sabe um que tem? É o Aos 7 e aos 40 do Carrascosa, a edição da Kozak, porque agora tem uma nova edição que não brinca com isso. Mas ele é dividido, a narrativa é dividida aos 7 e aos 40, né? Quando o narrador tem 7 anos e 40 anos. E ele é dividido na metade do livro, e a metade de baixo é mais clara e a metade de cima é mais escura. E aí a narrativa é sempre que é aos 40 é em cima e sempre que é aos 7 é embaixo. Então tem esse jogo da cor para mostrar quem que está contando a história, se é o menino aos 7 ou se é o homem aos 40. Esse é um adulto juvenil, não sei exatamente, mas que brinca com essa cor na narrativa. Esse eu não conheço também. E Muito bom. a gente meio que fechando, mas você pode ainda falar o que você quiser. Mas para quem gostaria de entrar nesse universo, né, para estudar, para entender um pouco mais, né, além da sua dissertação, é claro, que livro você recomendaria e falar assim, ó, ou livros, esse aqui você precisa ler, porque senão... Então, o primeiro, que é quase a minha Bíblia, que foi quase a minha Bíblia da dissertação, Azul, do Pastor Hu, ele tem também, esse aqui acho que não foi publicado no Brasil, ele é em português de Portugal, né? Mas no Brasil foi publicado o Preto, História de uma Cor, pela Kozak? Não, Kozak não, é Senac. Eu acho que assim. Kozak, é Senac, sim, misturei as palavras. Então, esse aqui dá para comprar, não sei exatamente como tá, mas eu comprei aqui, né? Então, esse foi a minha Bíblia da dissertação, tá todo marcado, enfim. Que ele fala muito dessa construção social da cor, realmente, né? Enfim, várias coisas. Eu gosto muito, o Era Uma Vez Uma Capa, eu nem tinha te falado, Ju, eu pensei nele depois. Falei dele ontem. Muito bom esse Ah, livro. Então, ele traz muitas coisas de cor, principalmente na origem, né, do livro ilustrado, principalmente nas capas, né? Como foi essa mudança de era preto e branco, como que a cor foi entrando ali, a impressão. Então, tem bastante coisa legal nesse livro. Esse livro podia ser reeditado, né? Porque ele é muito bom. Ele é muito bom. E, por último, esse aqui é novinho, acho que ele foi lançado, comprou, que é maravilhoso. Ele é a produção do grupo de pesquisa da USP, o grupo Cromáticos, que eles estudam a cor em diversos lugares, assim. Então, a cor no cinema, a cor na fotografia. Faltou a cor na literatura. Eu acho que poderiam ter falado da cor na literatura, não tem, mas ainda assim tem muita coisa aqui que dialoga com tudo isso que a gente falou, né? Essa questão de como a cor ganha sua potência máxima quando ela sai desse lugar de representação do mundo e chega num lugar de expressão pura, né? Onde a cor é puramente ela. Então, vale muito. Lançou tem uns 2, 3 meses esse livro, então é muito, muito bom também. O IG Lima disse assim: não sei se chega a ser a cor como narrativa, mas tem um livro teórico da UBU, que é a teoria do design gráfico, que o projeto gráfico é uma espécie de linha do tempo e cada período é uma cor diferente. Esse livro lembra muito o caleidoscópio de alguma coisa do Carrascosa. Uma foto também é. Até a estrutura, né? Essa coisa assim que divide em bloquinhos e que tem essa questão com a cor. O que a gente está tentando achar ou pensar é um livro, né, de preferência literário, né, para adulto, ou que não seja os típicos livros ilustrados de infância, em que a cor também é narrativa. Né? Pode até ser juvenil, mas eu acho que o desafio é maior quando a gente pensa isso do Quando no adulto. adulto. Porque quando tem história em quadrinhos, é normal, né, que tem ali todo o trabalho, mas em um livro que, por exemplo, é predominantemente verbal, e aí eu acho que tem um do Guimarães, tem uma coisa assim aqui, mas eu não sei qual que é. Eu acho que é uma edição nova, eu não sei se eu vi, eu sei lá o que aconteceu, mas eu tenho a impressão que alguma coisa disso, né,
Ultimamente, amiga, com Ah, os finalmente da tese, eu não sei de mais não nada. sabe de mais nada. Geralmente meu marido perguntou Entendo. assim, o que que você jantou? Eu, o que que eu jantei? Antes de começar a Eu live, o que jantei? eu jantei? Eu tinha acabado de comer antes de começar. Não sabia mais. Mas Mas a minha resposta parcial vai ser aos 7 e aos 40 do Carrascosa, a edição da Kozak. uhum. Mas eu vou pensar em mais. Mas até os quadrinhos é interessante pensar nisso, Ju, que não tem muitos, assim, porque é muito comum um quadrinho ser preto e branco, né? O miolo dele, a capa ser colorida e o miolo ser preto e branco. E aí eu tô tentando pensar em algum quadrinho também que usa essa brincadeira de talvez uma cor como fio condutor, sabe? Alguma coisa assim também. Vou pensar nisso também. Você que está toda envolvida no universo da metaficção, mais por curiosidade, eu acho que você talvez não vai achar. Deixa eu até olhar o nome do cara aqui. Porque eu sou, né? Se eu não tô lembrando nem a janta, vou lembrar o nome do autor, né? Aí é querer muito. Tem um quadrinho, achei. Eu acho que talvez você não consiga. Ah, até que ó, tem aqui no Mercado Livre. Opa, Chama O Sistema de Peter, Peter Cooper. Não sei se pronuncia. É uma história em quadrinhos só visual. Não tem nada de texto verbal. E quando tem o texto verbal, ele está ali como elemento ilustrativo, né? Ali uma fachada, alguma coisa. E aí fala do sistema, de como todo mundo é refém do sistema e como uma narrativa está interconectada com a outra. Então, o quadrinho inteiro é uma história que é como se a gente estivesse vendo uma coisa multifacetada. E ao mesmo tempo as coisas vão acontecendo. É interessantíssimo. já quero. Já trabalhei em sala com essa história. Foi muito potente, porque eu tinha ai, como chama, gente? Um grupo de investigação, um projeto de. Deixa eu parar aqui, esse vai tocando. Um projeto de investigação com os meninos que era sobre. Qual era o nome? O Mundo Editado. Tem um É. texto da Bacega que chama O Mundo Editado. E ela fala que tudo no mundo passa por um filtro. Seja das grandes mídias ou da gente mesmo, ainda mais agora, né? E aí a minha proposta para os alunos é que eles fizessem leituras críticas dos meios de comunicação e fizessem produção multimediática pensando nessas coisas do filtro, dos livros virais. E esse projeto meu foi até reconhecido pela Unesco como uma prática exitosa. Olha, Mas o que eu queria contar é que a gente trouxe esse bendito o sistema. Mas foi um papo enlouquecedor. Eu queria ver se você tiver oportunidade, qualquer coisa eu te mando também. A gente compartilha para estudo, tá, gente? Filme, fotografia, isso. para estudar, porque às vezes a coisa tá esgotada. Porque é muito interessante e Legal, não a conhecia ele. técnica é muito louco. Você vai gostar. Eu não conhecia mesmo esse aqui. Já procurei aqui, mas não sei se vai dar para comprar, não. O valor, mas... Amada, então, para a gente finalizar, deixo aberto para você concluir, trazer outras reflexões, coisas que você falou assim, putz, queria ter dito e acabamos indo para outro caminho. E aí? Eu acho que é isso. O resultado, a sementinha que eu quero plantar é para as pessoas questionarem as cores, irem com um olhar curioso para a cor e perguntar para elas sempre o que elas estão contando, né, nas narrativas. Enfim, esse olhar inaugural mesmo, né, como a gente já comentou várias vezes aqui, para deixar a cor ser essa potência que ela pode ser mesmo, né? Ela ser essa expressão pura de cor, né? Como ela veio ao mundo, né? Ela ser essa pura expressão. E é isso, e ler as cores e experimentar as cores, devorar as cores, que elas são fascinantes. A Lina deu aquela primeira sugestão da Ubu, né, que era um livro teórico, e trouxe agora. Falei, dê uma olhada aqui na minha estante, eu também estou tentando olhar, mas estou sem óculos, enxergo meio palmo. Não posso pôr óculos, porque dá reflexo aqui. Mas aí ela falou de um livro que chama Pirandello em 5 Atos, da editora Carambaia. E eu me lembro que tem o predomínio do vermelho, preto e roxo. E me lembrei de um
a edição especial do Navalha na Carne, do Plínio Marcos. Gente do céu, é tudo preto e branco. Mas a tipografia, Luiz, se você não conheça, corra atrás desse livro, é a sua cara. As análises, você vai amar. Nem sei se consegue achar mais. Eu tive uma aluna que era neta do Plínio Marcos, ela que me apresentou essa edição. Conheci o Plínio Marcos, né? Como todo mundo conhece ali, dos textos, vou chamar de textos bibliógrafos, né? Aquela coisa mais marginal, mais simples. Mas tem uma edição incrível, quadradinha, Navalha na Carne, e um jogo que é uma coisa alucinante. Nesse caso ali, as cores, elas têm todo um trabalho narrativo. É um texto teatral. Muito legal. Muito legal. Interessante. Esquecido desse. Já anotei todas essas dicas aqui também, então tá fácil aqui. Então, eu gostaria de agradecê-la pelo nosso papo. A gente está aqui, nossa, quase 2 horas conversando. Caramba! Parece que foram 5 minutos, assim, de tanto que foi tranquilo, foi gostoso. Mas também anotei um monte de coisa aqui que você disse. E olha que a gente já tinha conversado antes, né? Para dimensionar o nosso tempo e eu me preparar também. Porque, assim, para quem não sabe, toda vez que eu convido alguém, eu me preparo para não passar vergonha. Porque esse povo que vem aqui, eles manjam demais dos Paranauê. E aí, para não passar mais vergonha do que eu costumo passar normalmente, né? Aí eu me preparo, eu leio a tese do fulano, os artigos do ciclano, vou acompanhando as indicações. Ó, comprei o livro que ela indicou para eu ampliar o repertório e tudo isso, né? Para manter a alta qualidade da conversa. E eu agradeço imensamente a sua disponibilidade, de você estar aqui com a gente. Foi muito, muito legal. Assim, eu tenho mais um monte de perguntas, mas eu vou deixar isso para um segundo momento, né? Para um outro bate-papo. Já te convido, né? Ou pós-tese, ou nos encaminhar da tese, para você vir falar um pouco também da questão da metaficcionalidade, como a gente pode perceber isso nos livros. E agradeço imensamente. O pessoal está dizendo que a conversa foi ótima, eu também achei maravilhosa, deliciosa. Lógico que graças a você, é óbvio, né? Não. E trouxe tantos exemplos e tanta coisa legal. A Nilvani está perguntando, mande a indicação do livro que falou sobre a cor azul. Eu acho que deve ser sobre aquela coleção do carinha do nome difícil lá, do Pátio, não sei o quê. Patorru? Ah, isso aí. É Azul, História de uma Cor. E dessa coleção tem vários. Tem o vermelho, História de uma Cor, verde, História de uma Cor, enfim, várias histórias de cores. Que é maravilhoso, mas eu só tenho esse aqui, infelizmente. Só consegui esse até hoje. No Brasil tem o preto, né, como a gente falou, que a gente acha que é do Senac, uma edição quadradinha. Tem na Amazon, tem o azul também, mesmo não sendo nacional. É um pouquinho salgado, mas é possível. Na época eu comprei na Livraria Cultura, tava lá perdido. Eu falei, gente, que livro é esse? Peguei assim, super despretensioso e virou o meu livro de cabeceira, assim. Legal. Mas eu queria, Ju, primeiro te parabenizar dessas lives. Eu sei que todo mundo que vem aqui te parabeniza, mas eu também quero ser uma que vem e te parabeniza, que essas lives que você está fazendo é maravilhoso. Enfim, você já sabe disso, né? Mas divulgar um pouco e passar para as pessoas um pouco tanto conhecimento que está sendo que está acontecendo, né, dentro da academia ou não, né, ou de outros conhecimentos. Mas é muito legal passar isso, né, para as pessoas aqui pelo Instagram de uma forma um pouco mais informal, né? Porque às vezes as informações são tão regradinhas, fechadinhas, né? Dá até medo de ter as informações porque parece que são inacessíveis. E não são, né? A gente está aqui batendo papo sobre esses assuntos importantes, né? Com tantas pessoas importantes que já passaram aqui conversando com você. Então, te parabenizar primeiro, antes de tudo. E agradecer muito de ter me convidado. Gostei muito de bater esse papo com você, falar um pouco sobre cor, que eu sempre vou gostar de falar sobre cor. E estamos aí, quando precisar. Uma delícia a nossa conversa. Já queria ter te chamado há bastante tempo. Eu tenho uma listinha das pessoas que eu gostaria que viessem e que vieram. Eu imagino. E que vieram. Mas eu falo assim, não, para ela eu preciso me preparar.
né? Porque, assim, chamar alguém que tem uma pesquisa que, de alguma forma, flerta com as minhas leituras. Então, assim, por mais que eu vá me preparar também, mas, assim, eu já li alguma coisa, já sei algum teórico, né? Não vou passar tanta vergonha. Mas, igual a Cássia. A Cássia eu chamei ela faz pouco tempo. Eu preciso aprender mais sobre literatura de bebê antes de chamá-la, né? A Nilvani perguntou do livro que não era esse azul, era o que eu Então citei. eu vou. Não, o que eu citei é o Dicionário de Símbolos, do Jean Chevalier, com coleguinha que eu não lembro o nome. Existem vários dicionários de símbolos bons, um eu não lembro o nome, mas que traz essa coisa dos arquétipos. Eu uso esse, eu gosto, mas eu gosto principalmente porque eu gosto dessa coisa meio mística. Ele traz, porque no hinduísmo, não sei o quê, mas em termos de pesquisa existem tantos outros. Quanto a essas lives, as pessoas não acreditam, mas essa é uma coisa que nós temos em comum e que também as pessoas que estão assistindo, que não te conhecem também não vão acreditar, mas nós somos tímidas, né? Eu sou, as pessoas não acreditam nisso, mas é verdade. A gente finge bem, né, Ju? Finge bem, a gente se prepara. Toma os florais antes, né? Assim. Mas a questão dessas lives elas surgiram da seguinte forma, né? Até contar um pouquinho, muita gente chegou aqui, é nova. Eu via muita gente produzindo conteúdo na internet. E muitas vezes conteúdos muito rasos e muitas vezes até equivocados em termos. Eu não sei se a palavra certa é equivocada, mas assim, que iam contrárias a uma. Nilvani, depois eu te mando o nome, tá? Eu faço uma fotinha da capa do livro. Que, ao contrário, destoavam de muita coisa que estava surgindo, né? Então, uma das coisas, por exemplo, experiência. Então, experiência colocava como uma coisa rasa, como algo que eu transmito para alguém, né? Então, eu vou fazer algo para que você tenha uma experiência, né? Então, assim, e é o contrário das questões conceituais e tal. Eu falava assim, gente, bem, primeiro eu tenho vergonha de falar aqui, né? Então, não dá para falar muita coisa. E segundo também, o conhecimento que eu tenho, um pouco, é dentro de um recorte. Então, eu vou passar a chamar os amigos, porque eu tenho um monte de amigo que é bom pra caramba, para compartilhar. Mas que a ideia não seja assim, vamos reproduzir um seminário de congresso, né? Numa coisa academicista, mas que a gente pudesse, num sextou, ser informativo e formativo, como dizer, olha, para um pouquinho, empresta, tem um livro, tem um texto, ou muitas vezes a gente até traduzir numa linguagem acessível, porque os textos acadêmicos, muitas das vezes, ainda bem que está mudando, é lido, primeiro, só pelos pares, né? Então as pessoas nem sabem como buscar uma dissertação, e muitas vezes, em razão de alguns critérios que são colocados, assim, existe um linguajar, uma coisa que dificulta muito quem está iniciando. Então, a proposta era essa, chamar pessoas que mandam muitíssimo bem nas suas áreas e que eu pudesse disparar, provocar, né, chamar para conversa. Muitas vezes, da minha parte, eu faço perguntas bem pobrinhas, né? E tantas outras vezes, eu não consigo fazer uma boa pergunta, mas o meu convidado é bom pra caramba e potencializa a minha pergunta. Mas são sempre provocadoras, sempre provocadoras. Então, tá tudo Que certo. bom, fico feliz. Então, amiga, que a gente possa se ver no futuro breve. Em algum momento se Em algum encontrar momento da pessoalmente. vida, né, que a gente possa se encontrar. Acredito que do jeito que a gente, mesmo pós-pandemia, nós somos um pouquinho mais caseiras, que seja num próximo evento, num próximo Abralic da vida ou coisa parecida. Exato. Gratidão total dessas 2 horas que você Obrigada. deu e que a gente possa se ver e possa conversar mais e mais. E eu gostei demais do nosso papo. Beijo para Obrigada, você, Ju. beijo para todo mundo que estava por aqui. E agora é o momento que a gente vibra para salvar. Ainda mais hoje que eu estou usando o tablet, mas eu acho que vai dar certo. Beijo para vocês, boa noite e até a Beijo. semana que vem. Tchau. Tchau.